Olá, pessoal. A gente está aqui apresentando sobre o inquérito policial e seus desdobramentos no devido processo legal. Eu vou tratar aqui, primeiramente, sobre as mudanças no inquérito policial com o passar dos anos, né? A evolução desse inquérito policial. E, primeiramente, a gente pode ver que as origens do inquérito policial elas estão fundadas na Grécia Antiga, na qual havia uma técnica investigatória para conferir o caráter individual e familiar, né, dos que fossem nomeados magistrados, que consistiam nos responsáveis do serviço policial. Outra das origens mais antigas também do inquérito policial é verificada na Roma, né, na região em que o denunciante recebia do juiz autoridade para executar as diligências e, por isso, poderia ir aos pontos de infração, recolher dados, realizar buscas e apreensões, inquirir testemunhas, etc. Mas também existia a possibilidade do contraditório, competindo as diligências igualmente ao acusado, né. Além disso, havia o aprimoramento do Estado e essa era intitulada como Inquisitio Generalis, né, vista como a gênese mais longínqua da polícia judiciária. Um autor chamado Gustavo Rodrigo Picolin, ele ilustra o período, né, esse período da seguinte maneira. Então, em suas palavras, ele diz que era uma delegação de poderes dada pelo magistrado à vítima ou familiares para que investigassem o crime e localizassem o criminoso, acabando se transformando em acusadores. Anos após, a Inquisitio atinge melhoras no seu procedimento e também ao acusado, né, concedendo-lhe poderes para investigar elementos que pudessem inocentá-lo. Então, conforme foi falado no princípio, recaía sobre o ofendido ou alguém de sua família, né, que fosse seu preposto, o dever de juntar as provas para o prosseguimento da denúncia. Mas, posteriormente, na ausência do detrator, cabia ao juiz de ofício a realização da acusação e inquirição nos delitos. Então, o sistema acusatório é o procedimento criminal mais antigo no qual o magistrado mantinha distanciamento. E o particular era quem era incumbido, né, de incriminar aqui, nessa época. Assim, né, o que a gente pode dizer é que uma vez que o magistrado concluísse pela imputação, outorgava um mandado, na época era chamado de lex, e concebia ao respectivo afetado o direito de ir atrás de indícios, evidências, né, e provas para fundamentar a sua acusação. O outro autor, chamado Renan Peruzolo, fala também sobre esse assunto, né. Ele diz que no período da Grécia Antiga, o sistema acusatório era vigente, onde se distinguia crimes de responsabilidade pública dos de responsabilidade privada, assim como em Roma inicialmente. Compreende pelo qual o juiz era mero regulador do procedimento, pois os próprios envolvidos apresentavam a acusação, as provas e argumentavam sobre o caso, e ao final o júri dava o veredito. O júri era composto por grande número de pessoas, porque acreditava-se que quanto mais indivíduos julgando, maior a probabilidade de se fazer justiça, né. E aí o que a gente pode ver também nessa evolução é que mais tarde foi instaurado outro modelo de processo, que era intitulado sistema inquisitório, né, também denominado como sistema inquisitivo. E esse sistema inquisitivo foi dividido nessa época nos seguintes moldes. Um deles, primeiramente, investigava acerca do crime, para depois ir até o autor. E esse era chamado de inquisitivus generalis. O outro método era o inverso. Primeiramente, havia uma investigação para descobrir o autor do delito, para somente então ir atrás de maiores informações de como o fato havia ocorrido. E esse se chamava de inquisitivus specialis.
Os magistrados, eles eram intitulados de inquisidores. Não existiu suporte, né, pois os magistrados não eram imparciais e acabavam sendo pouco confiáveis. Quem usou bastante a forma de sistema inquisitorial acabou sendo a igreja, né. E o Tourinho Filho, ele fala sobre o período e ele elucida o seguinte, que o processo penal público atravessou em Roma fases interessantes. No começo da monarquia não havia nenhuma limitação ao poder de julgar, bastava a notitia criminis para que o próprio magistrado se pusesse em campo a fim de proceder às necessárias investigações. Essa fase preliminar chamava-se inquisitio. Após as investigações, o magistrado impunha a pena e prescindia-se da acusação. Nenhuma garantia era dada ao acusado. Então, né, nessas palavras de Tourinho Filho, era o que ele fala sobre esse período em Roma. E após, né, esse tempo, foi instaurado o sistema misto, que veio a ser outro modelo de processo, né, tendo sido identificado primeiramente nas ordenações francesas. E despontaram com isso os seguintes princípios nesse sistema misto: era o princípio da moralidade, o princípio da obrigatoriedade, o princípio da oficialidade e o princípio da publicidade. E o Gilson Bonato, ele diz que é este sistema inquisitivo reformado e denominado de misto que acabou sendo difundido e adotado pelos códigos criminais europeus, sobretudo onde houve influência napoleônica. Então a gente tem esse panorama aí, principalmente, né, da Europa, onde surgiu o inquérito policial. Já no Brasil, o inquérito policial ele despontou com essa intitulação, né, com a entrada em vigor da Lei 2033 de 1871, que foi regida pelo Decreto 4.824. E aí eu coloquei aqui também no slide um trecho que o Almeida explica que o nome que é utilizado hoje veio na esteira do Decreto 4.824, e por seu turno regulamentou a Lei 2033. Determinava o artigo 42 do alutido decreto que o inquérito policial consistia em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, suas circunstâncias, seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a instrumento escrito. Então, assim começou a ser de responsabilidade da Polícia Judiciária, né, a elaboração do inquérito policial, mesmo que essa alcunha tenha sido reportada primeiramente nessa Lei 2033 de 71, as suas aplicabilidades, né, que fazem parte do processo criminal, perduram por longo tempo e ficando assim qualificadas com a execução efetiva do funcionamento da polícia e da magistratura. Então, desse modo, a gente vê que no Código de Processo de 1832 já tínhamos dispositivos acerca do procedimento informativo, mas ele não era chamado de inquérito policial. Piccolin esclarece ainda, né, sobre isso, que em 1832, quando surgiu o Código de Processo, eram apenas traçadas normas sobre as funções dos inspetores de quarteirões, mas estes não exerciam atividade de polícia judiciária. Não se tratava de inquérito policial, havia apenas dispositivos que informavam sobre o procedimento informativo. Então, por fim, aqui a gente ressalta que após a incidência, né, de um ilícito penal, o Estado ele deve exercer o seu poder devido de averiguar os fatos, descobrir a autoria, de maneira que possa proporcionar, propiciar, né, um julgamento imparcial e praticar o seu direito de punir. Então essa foi a evolução aqui, né, trouxe um panorama um pouquinho enxuto para não ficar muito longo, sobre a questão da Europa, primeiramente, depois bem bem en passant mesmo sobre o Brasil, e vou deixar aqui para a próxima colega falar sobre o conceito, do inquérito. Conceito, né, para Guilherme de Souza Nucci, eu coloquei aqui o conceito dele, e dessa forma, né, a gente consegue perceber que é importante, na verdade, perceber que o inquérito policial ele é um procedimento pré-processual da esfera administrativa e que servirá de base para toda ação penal.
E quanto à natureza, né, do inquérito, a gente observa que ele é administrativo, por ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial. Ele é pré-processual, pois eventual irregularidade ocorrida durante a investigação não gera nulidade do processo. E inquisitivo, e isso decorre da natureza pré-processual mesmo. Por ser inquisitivo, não há direito ao contraditório nem ampla defesa, pois não há acusação alguma, mas sim um procedimento administrativo destinado a reunir informações para subsidiar um ato, né, o oferecimento da denúncia ou da queixa. Quanto ao delegado de polícia, que eu coloquei aqui, ele é o titular do inquérito policial, pois ele realiza uma investigação coordenada a fim de encontrar indícios de autoria e materialidade do crime em questão. E assim, a finalidade do inquérito policial é justamente a apuração dos fatos que configurem uma infração penal e sua respectiva autoria, sendo também importante ferramenta, né, para evitar que a procedência de acusações infundadas aconteçam, e atua também, de certa forma, como uma espécie de filtro processual. Como características, a gente tem essas aqui, e eu vou falar um pouquinho, né, sobre cada uma delas, só para dar uma base. Ele é inquisitivo, né, como a gente já estava vendo, e isso significa que, ao contrário da ação penal, esse procedimento ele não se subordina aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Muito pelo contrário, né, a autoridade policial ela conduz as investigações de forma unilateral, com base na discricionariedade, sem a definição de um rito pré-estabelecido e sem a necessidade da participação do investigado. Ele tem que ser sigiloso, né? E isso tem como escopo assegurar a efetividade das investigações, bem como resguardar a honra dos investigados. Essa característica ela fica bem clara no artigo 20 do Código de Processo Penal. Ele também tem que ser indisponível, né? Só um momento. Isso está relacionado ao fato de que, uma vez instaurado o inquérito, né, a autoridade policial ela não poderá dispor dele, ou seja, não pode promover o seu arquivamento. E essa característica está bem explícita no artigo 17 do Código de Processo Penal. Só estou falando os artigos assim para deixar mais palpável, talvez, essa discussão. Bom, a dispensabilidade ela significa que o titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público, ele pode dispensar total ou parcialmente o inquérito, desde que já possua justa causa para a instauração da ação penal. E a justa causa nada mais é do que um suporte probatório mínimo sobre a autoria e materialidade delitiva. Então, é bem assim, está sendo bem rápida, bem objetiva aqui com essas características. Ele tem que ser escrito, né? Acho que isso fala por si só. Isso está previsto no artigo 9º do CPP. E ele tem essa característica de ser oficioso. E isso significa que ela está prevista no artigo 5º, inciso 1 do CPP também. E isso está dispondo que o inquérito policial ele vai ser instaurado de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada, significando que, para esse tipo de crime, há uma obrigatoriedade da instauração do inquérito ex officio, independente de provocação. E a gente frisa aqui que a oficiosidade ela se refere aos crimes de ação penal pública incondicionada, porque nos crimes de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, o inquérito depende da provocação da vítima para ser instaurado. Por fim, ele é unidirecional, né? Isso significa que o inquérito policial possui a única finalidade de apuração de autoria e materialidade delitiva, não sendo cabível à autoridade policial que ela emita um juízo de valor sobre a investigação. Bom, vamos falar sobre a competência. O artigo 22 ele determina, né, aqui, isso que eu coloquei aqui, que no Distrito Federal, nas comarcas, a autoridade vai ser... Enfim, ele fala muito sobre a circunscrição aqui, né? Só que a gente vê, né, salvo exceções legais, a competência para presidir o inquérito policial é deferida em termos constitucionais aos delegados de polícia de carreira, que é a autoridade policial. Só que a gente tem algumas exceções desse artigo 22 aqui. E então ele fala, né, no artigo 4º, que independe, que, na verdade, que não impede a autoridade policial de uma circunscrição, né, um estado ou um município, que investigue os fatos criminosos que praticados em outro local hajam repercutido na de sua competência, pois os atos de investigação, por serem inquisitoriais e não um processo, não se acham abrangidos no artigo 5º, num inciso que eu não sei falar qual é, da Constituição Federal.
Então, assim, nada impede, né, também que se proceda à distribuição da competência em razão da matéria, ou seja, levando-se em conta a natureza da infração penal. E a competência para inquérito policial que envolva titulares de prerrogativa de função cabe ao próprio foro do titular, né? STF, STJ, TJ, enfim, entre outros. Falando um pouco sobre o procedimento, né, a gente pode ver que o início do procedimento tem algumas formas. Ele pode ser de ofício, com a provocação do ofendido, através da delação de terceiro, com a requisição de autoridade competente ou através da lavratura do auto de prisão em flagrante. E com relação ao prazo, o artigo 10 do CPP ele vai estabelecer aqui que um prazo em situação do acusado preso vai ser de 10 dias, em caso contrário é de 30. Mas o parágrafo 3º ele vai dispor que pode também ocorrer a prorrogação desse prazo de 30 dias, no caso de iniciado solto, e desde que o fato seja de difícil elucidação e haja também a concessão do juiz. Falando um pouco sobre os deveres da autoridade policial, além das providências do artigo 6º e 7º do CPP, a autoridade policial também deve se incumbir de outras providências que estão referidas aqui no artigo 13, que são essas que eu coloquei aqui para vocês. E não tem muito o que falar, né? Aqui é bem específico, a lei é bem específica aqui, eu não tenho muito do que ficar falando, não quero me estender muito. Então vamos passar para o término e o arquivamento do inquérito policial. O procedimento ele vai terminar com a conclusão do chamado relatório, na qual o delegado de polícia ele vai fazer uma exposição de tudo aquilo que foi investigado e assim ele vai enviar para o foro para ser distribuído. O juiz ele vai receber e vai encaminhar o inquérito policial ao Ministério Público, que é o titular da ação penal pública incondicionada, né? E após receber o promotor, ele vai poder ou oferecer a denúncia, ou pedir o arquivamento, ou solicitar diligências, ou, enfim, realizar essas diligências. E vale ressaltar que a ação penal pública ela só vai ter início com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público no prazo legal, conforme disposição no artigo 46 do CPP. Se a autoridade competente ela optar pelo arquivamento do inquérito policial, isso vai significar que não foram encontradas provas provas inequívocas de sua autoria e materialidade. E logo, em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência, não seria justo manter o réu preso indevidamente. E a gente explica, então, o porquê dos prazos reduzidos em caso de indiciado preso. A gente tem aqui, né, isso aqui, coloquei essa observaçãozinha aqui com o artigo 17 e essa súmula 524 da STF, né, que estabelece que é arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. E assim, a autoridade policial ela pode retomar a investigação desde que noticiada a existência de novas provas capazes de justificar o exercício da ação penal, de acordo com o artigo 18. Porém, nada vai poder impedir que o Ministério Público ele solicite o arquivamento novamente, né? Porque ele, como ele tem essa competência, né? Então, ele decide. Aqui eu coloquei uma síntesezinha, né? Para ficar resumidinho. E, bom, acho que é isso. Terminamos. E obrigada. Olá a todos. Eu vou falar sobre o devido processo legal e como direito fundamental e a relação com o inquérito policial. Inicialmente, cabe pontuar que processo e procedimento são expressões que não se confundem, já que o processo em sentido amplo consiste na combinação de atos tendentes a uma finalidade conclusiva e, no seu sentido estrito, o processo é o instrumento por meio do qual o Estado exerce sua jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa. E há entre todos eles uma relação jurídica processual que impõe a todos deveres, direitos, ônus e sujeições. E esse processo penal é formado por um conjunto de atos, né, que levam à formulação da peça acusatória ao provimento final. E geralmente esse provimento final é uma sentença absolutória ou condenatória. E o procedimento é o modo como esse processo se desenvolve, né? A sequência dos atos que se realizam no exercício da jurisdição do Estado, bem como a relação que se estabelece entre os atos no processo, né? Que no âmbito criminal pode ser o rito ordinário, o rito sumário, sumaríssimo,
E é por isso, segundo Renato Brasileiro de Lima, costuma-se dizer que o procedimento funciona como a medida do processo. Em um Estado democrático de direito, que tem como princípio básico, o devido processo legal, o procedimento deve ser realizado em contraditório, dentro de um prazo razoável e cercado de todas as garantias necessárias para que as partes possam sustentar suas razões, produzir provas, e concorrer para a formação do convencimento do magistrado. E aí que eu estava falando, que eu esqueci de passar. E aí, na fase investigatória, há a produção dos elementos informativos, enquanto no processo judicial, na fase judicial, há a produção de provas. E aí, apesar de a gente já ter falado isso, ter sido firmemente enfatizado pelo professor Oséias, é interessante relembrar que os elementos informativos são produzidos na fase investigatória, em que o sistema penal judicial brasileiro se apresentou como inquisitivo, e não há contraditório nem ampla defesa. E aí os elementos informativos podem servir de base para a decretação de medidas cautelares e principalmente a verificação da existência de materialidade e autoria para que seja construído o processo judicial. Quanto à prova, ela é construída na fase judicial, e a observância do contraditório e da ampla defesa, e as provas servem para a formação da convicção do juiz, que vai ser apresentada, vão ser apresentadas essas convicções em uma sentença absolutória ou condenatória. Mas, mister salientar que há elementos migratórios, elementos instruídos da fase da investigação que podem servir de provas, sejam como provas na fase judicial, sejam provas cautelares, as provas não repetíveis ou as provas antecipadas. E em relação ao contraditório e à ampla defesa, a parte da doutrina que entende que sim, a investigação preliminar ela deve ser um procedimento sujeito ao contraditório diferido e à ampla defesa. Não apenas o inquérito policial, mas também procedimentos investigatórios diversos. Estão sujeitos ao contraditório, ainda que com alcance mais limitado que aquele reconhecido na fase processual. Isso se dá em relação à Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 55, que assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E, como observa o Auria, o Lopes Júnior e o Roberto Ricardo Jacobsen, ainda que na fase investigatória não há um acusado, só a imputação de um fato aparentemente delitivo já é uma imputação, porque é capaz de gerar no plano processual uma resistência, no sentido que podem surgir indícios suficientes contra uma pessoa e ela se tornar o alvo principal da investigação, E aí ela pode ser chamada para ser interrogada pela autoridade policial, enfim. De fato, o que esses doutrinadores entendem é que já há uma atuação de caráter coercitivo contra essa pessoa determinada, configurando uma agressão ao seu estado de inocência e de liberdade, capaz de autorizar uma resistência em sentido processual, sentido jurídico processual. E aí, com as alterações trazidas na redação do 155 do Código de Processo Civil, a nova redação diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Contudo, diante dessa redação, a gente pode trabalhar com, né, eu já falei, os elementos informativos, que não há a necessária participação dialética das partes, e aí não há obrigatoriedade da observância do contraditório da ampla defesa, já que ainda não se falaria de acusados, né? Mas, enfim, seguindo o que Aurí Lopes Júnior e Ricardo Jacobsen entendem, não há acusados no sentido estrito, mas há em sentido amplo, já que essa pessoa determinada pode passar a sofrer coerções pelo sistema judicial. E aí, né, enfim, haver decretações de medidas cautelares ou até mesmo uma decisão de absolvição sumária. E aí, o juiz não vai decidir exclusivamente com base na investigação, né? Mas ele pode sim formar sua convicção com base, inclusive, nos elementos colhidos na investigação. Então, o inquérito policial ele já influencia no momento da propositura da ação, ele também vai ter uma significativa importância no momento da decisão judicial. E aí, também trazendo a questão do princípio da correlação ou da congruência, né? Que é a correspondência entre o objeto da ação, que, né, a acusação que é entendida como a imputação, né, o fato atribuído ao réu, mais o pedido formulado e o objeto da sentença. Então, né, já que a acusação ela é formada também pelo inquérito, a gente tem uma nítida influência do inquérito policial, né, que não vai não vai se passar pelo crivo da observância do contraditório e da ampla defesa. E aí uma tendência crescente da jurisdicionalização do processo administrativo, a inserção das garantias de devido processo legal no âmbito processual administrativo. Então, deve ser inseridas minimamente no sentido de dar ciência ao investigado, né, e ao ser defensor, seja advogado ou o defensor público, né, dos elementos documentados, né, dos elementos informativos, né, desde que, enfim, resguarde-se o sigilo, né, em relação aos atos ainda em andamento, mas minimamente o direito de informação. E aí o que também o professor Fauzi Hassan Shukri, ele entende que como argumentos básicos já do contraditório na investigação, né? Entendendo que, primeiro, essa etapa já é um processo administrativo, né, um verdadeiro processo administrativo preparatório ao exercício da ação penal, e já há, nesse momento da investigação, um conflito de interesses, né? Existindo, então, um litígio e, por consequência, litigantes, né? Então, o contraditório vai surgir como um garantidor do novo processo, novo direito processual administrativo. E aqui minhas referências bibliográficas, gente. E agora eu vou passar a palavra para a Rayane e para o Davi, que vão apresentar jurisprudências favoráveis ao contraditório em ampla defesa já na fase do inquérito policial e também a jurisprudência desfavorável a essa tese. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, espero que você esteja bem. E, bom, seguindo nessa nossa análise sobre o inquérito policial e o desdobramento deste no devido processo legal, eu vou mostrar um posicionamento favorável ao entendimento da não obrigatoriedade do Instituto do Contraditório da ampla defesa no inquérito. Isso não necessariamente explanando a minha opinião a respeito do tema, mas demonstrando os argumentos que são importantes se conhecer, né? Até se a gente quiser criticá-los. E, bom, o devido processo legal, como já foi explicado pela colega, com previsão legal na Constituição, ele vai prescrever que aquele indivíduo só seja privado da sua liberdade ou tenha seus direitos restringidos mediante um processo legal, com presença principalmente do contraditório, da ampla defesa e de um julgamento por um magistrado imparcial. Só que o inquérito policial ele é um procedimento
policial, que o objetivo é reunir os elementos necessários à apuração de determinadas práticas e infrações penais. Ou seja, ele tem natureza de procedimento administrativo, de fato, com caráter inquisitivo, com atividades executórias. Mas, segundo quem vai defender essa linha de raciocínio, esse viés que eu me presto a abordar aqui, ele não pode ser confundido com um processo judicial, ao qual, de fato, deveria haver a garantia do devido processo legal. O inquérito, sendo ele uma forma de procedimento, ele vai apanhar as informações necessárias para auxiliar no processo, para que no processo em si haja ampla defesa e o contraditório e todos os direitos legalmente previstos àquelas partes. E durante o procedimento do inquérito, pode surgir algumas provas, né? Provas essas que vão ser colhidas durante aquele momento específico, porque elas podem deixar de existir no futuro. O exemplo mais simples e claro que me vem à cabeça é o corpo de delito, por exemplo. Se você deixa para esperar para fazer o exame do corpo do delito, aquela prova ela pode sumir, prejudicando um futuro processo. E a apuração dos fatos e, consequentemente, o direito da vítima, ele vai estar sendo infringido. Então, existem sim algumas provas que elas podem ser geradas no procedimento do inquérito, nessa fase pré-processual. E aí seriam 3, as provas cautelares, as provas antecipadas e as não repetíveis. E, bom, o inquérito policial, ele é de fato um procedimento inquisitivo, inquisitório, mas com um motivo para ser, até porque é evidente a necessidade pelo elemento surpreso, para que haja uma eficácia mínima nessa busca por provas, que é a finalidade. Gerar essas provas na fase pré-processual, ela não é um atentado contra esse acusado. Ele não está perdendo os direitos da legítima defesa dele. Até porque o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele vai dizer que o juiz, de fato, ele não pode se basear exclusivamente pelos elementos escolhidos na investigação, exatamente por não haver o contraditório e ampla defesa. Ou seja, de novo, o devido processo legal ele não está sendo excluído, ele só está sendo aplicado na fase na qual ele deveria ser aplicado. A gente pode citar o entendimento que segue por essa lógica, que é o do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que no seu livro Direitos Humanos Fundamentais ele vai dizer, e aí eu me permito a leitura, que o contraditório nos procedimentos penais não se aplica aos inquéritos policiais, pois a fase investigatória é preparatória da acusação, inexistindo ainda acusado, constituindo, pois, mero procedimento administrativo, de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do titular da ação penal, o Ministério Público. Ainda no texto do ministro, nós vamos encontrar certas alusões a certos julgados que vão contribuir para esse entendimento. São os ementários do STJ. E o primeiro, ele é referente ao habeas corpus 2102-9 de Roraima. Foi julgado pelo ministro Pedro Accioli como relator e basicamente ele vai afirmar que o inquérito policial ele é uma mera peça informativa, uma simples investigação criminal e de natureza inquisitiva, ou seja, ele não é judicial. E o segundo é referente a um recurso ordinário do habeas corpus, 3.898-5 de Santa Catarina. Ministro relator foi o ministro Edson Vidigal, e basicamente vai dizer não caber um contraditório em nome do direito de defesa no inquérito policial, por ele ser apenas um levantamento de indícios, que poderão instruir ou não uma denúncia formal que poderá ser recebida ou não pelo juiz. E uma última decisão não citada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que também nos interessa, é a do agravo regimental no inquérito 3.387 do Estado do Ceará. O relator foi o ministro Dias Toffoli, e basicamente, entendendo pela inaplicabilidade do princípio do contraditório na investigação preliminar, ele vai afirmar que o Supremo Tribunal Federal afirmou o entendimento de que o inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório. Um autor que foi a base para as minhas pesquisas, que foi o manual que eu utilizei e que vai acompanhar esse entendimento, nessa vertente, é o Aurélio Lopes Júnior, que no livro Direito Processual Penal, ele vai seguir esse entendimento, entendendo que a investigação preliminar está exatamente nessa fase pré-processual. Então, o inquérito policial ele deve ser considerado como um procedimento administrativo pré-processual.
e que uma vez que ele carece desse mando de uma autoridade jurisdicional, de um magistrado, de um juiz mandando, tem esse poder, essa competência, ele não vai poder ser considerado como uma atividade judicial, muito menos como um processo. A minha contribuição para a discussão sobre o tema era esse. Espero ter sido o mais claro possível e agora eu passo a palavra para a colega Rayane, despedindo com um beijo para quem fica. Oi, professor. Eu me chamo Rayane e a minha contribuição para essa discussão sobre o inquérito policial e o devido processo legal vai ser relacionada aos efeitos que esse procedimento administrativo tem no processo penal. A partir da apresentação dos demais colegas, a gente pode observar que, por ser um procedimento administrativo em sua natureza, ele é revestido de uma série de requisitos, uma série de pressupostos, e ele tem uma destinação específica, que é tanto tomar par das informações sobre o que foi o suposto fato delituoso, quanto firmar o juízo de convencimento do membro do Ministério Público a partir da evidenciação da materialidade, da autoria do fato que está sendo investigado, para que depois possa ser procedida ou não uma ação penal relacionada a isso. Então, como contribuição, eu quis trazer uma perspectiva um pouco mais prática relacionada a esse teor investigativo, esse papel da Polícia Judiciária. Para isso, eu vou falar de um artigo que foi produzido pelo professor Michel Missi, que é o professor do programa de pós-graduação de Sociologia e Antropologia do UFRJ. Esse artigo é uma espécie de introdução da pesquisa completa, que foi sintetizada num livro, que, salvo engano, se chama Inquérito Policial no Brasil, uma pesquisa empírica. Essa pesquisa foi fruto de um auxílio, uma colaboração entre 60 pesquisadores de 5 cidades do Brasil, dentre elas o Rio de Janeiro, Minas, Brasília, são cidades grandes, e também alguns julgados, dos quais eu selecionei um, que foi um recurso em habeas corpus, julgado pelo STJ, que eu acho que vai conseguir evidenciar bem de que maneira esse instituto tem sido habilitado como pressuposto da ação penal. Em razão disso, eu decidi começar falando da estrutura do inquérito policial a partir dos conceitos que os outros colegas trouxeram e demonstrando de que maneira esse procedimento se manifesta na prática a partir da investigação do professor da UFRJ e de que maneira ele realmente tem efeitos na ação penal e, consequentemente, no devido processo legal a partir do caso concreto. Então, de início, eu queria retomar que a atuação policial ela se manifesta em 2 momentos. Primeiro, no momento com atuação de natureza eminentemente investigativa, ou seja, trata-se de uma apuração do que supostamente ocorreu a partir de uma notícia ou de uma delatio criminis, feita essa reportada, né, na verdade, esse acontecido à polícia, ela vai verificar primeiramente a procedência das informações, que infelizmente tem gente que ainda quer fazer trote com esse tipo de coisa, enfim, as informações têm que ser apuradas para que depois possa virar uma investigação, mas essa apuração é, assim, mínima, porque o procedimento em si, ele já é atuação policial. A investigação, ela consiste num conjunto de diligências elaborados, evidentemente, pela autoridade policial, para que seja apurada uma situação que tenha um indício de crime. Em razão da sua constituição, conforme os outros colegas falaram, trata-se de um ato administrativo, ele é um ato de responsabilidade da polícia, em razão disso, ele é eminentemente discricionário e eminentemente relacionado à natureza inquisitorial, porque se trata de uma construção unilateral das narrativas relacionadas ao fato que está sendo denunciado. A partir disso, apuradas esse conjunto de informações, passa-se esse aporte de diligências para o delegado de polícia. Ele recebe esse nome não por outro motivo, por ser designado pelo chefe de polícia para a condução da investigação, e, a partir disso, ele vai promover as suas atividades necessariamente voltado para aquilo que é a finalidade do artigo 4º do Código de Processo Penal, que é apurar as infrações e verificar a autoria. Ou seja, é aqui que a gente encontra aquele binômio da materialidade e autoria que confirmam a justa causa, que vai ser justamente a motivação do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Né? Na definição do doutrinador Guilherme Nucci, que inclusive foi abordada nesse trabalho, o objetivo do inquérito policial é a formação da convicção do Ministério Público a respeito de uma determinada situação. Como a gente já discutiu amplamente aqui nesse trabalho,
esse inquérito ele tem uma natureza eminentemente informativa, portanto, em tese, ele não vincula a decisão de ninguém, e para que ele, inclusive, tenha algumas convicções que foram firmadas na sua fase inquisitorial levadas para o processo, essas questões têm que ser submetidas ao contraditório e à ampla defesa, para que depois seja habilitado validamente como prova, né? Aí, verificado o inquérito policial, isso é encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público, porque ele tem a reserva constitucional de titularidade das ações penais, e ele vai exercer uma espécie de controle externo dessa investigação. O membro do Ministério Público ele é responsável por acompanhar a legalidade dos procedimentos empreendidos, né? E aí, ante a demonstração de que há reunião dos elementos necessários para propor a ação penal, ele vai fazê-lo, mediante o oferecimento da denúncia. Caso não haja, ele tem o poder de voltar com esse inquérito para a autoridade policial para que sejam realizadas novas diligências para que se evidencie a justa causa para a propositura da ação penal. Só que quando a gente passa por uma análise empírica desse procedimento do inquérito policial, a gente verifica que ao invés de ter essas 3 fases até a propositura da ação penal, tem 5. Essa verificação preliminar das informações, que é tão somente para verificar assim, a procedência e a plausibilidade do que está sendo noticiado, acaba virando uma espécie de pré-investigação. Esse momento tem sido utilizado com frequência para que já se possa reunir os elementos materialmente substanciais para que você possa montar o inquérito. Então, essa verificação preliminar de informações, que era uma questão assim meramente para apurar se há procedência ou não do que está sendo noticiado, virou uma espécie de investigação fora do eixo previsto para as investigações policiais. E aí, essa investigação é feita na verificação preliminar, na fase de investigação ela é meramente confirmada, e a partir disso ela já é encaminhada para a autoridade, que é o delegado de polícia. Essa formação da justa causa, pela evidenciação da materialidade da autoria, na verdade tem tido uma espécie de efeito de pré-instrução criminal, porque a partir do momento em que você reúne esse conjunto de informações para poder apresentar perante o Ministério Público como sendo plausível a propositura de uma ação penal, na verdade você já está começando a dar indícios de culpabilidade. Por mais que seja imenso o esforço doutrinário e até jurisprudencial, em alguma medida, de reafirmar que o teor dessa peça é meramente informativo e que a apuração no inquérito policial é do fato bruto, não necessariamente do fato criminal em si. Enfim, são diversas as retóricas habilitadas para poder justificar essa conjuntura de materialidade e autoria, mas o efeito que ela possui é justamente o início da formação de culpa. E por isso que no artigo ela foi verificada como uma espécie de pré-instrução processual. E aí, a partir disso, verifica-se que o Ministério Público fica, na verdade, com um poder de chancela. Então, a partir do momento em que a polícia procede essas investigações e depois ela relata todos esses indícios e todas essas diligências numa peça formal que a gente chama de inquérito, o Ministério Público vai apenas apurar se há essa verídica justa causa, né? Se tem que ser confirmada essa justa causa, e a partir disso ocorre a chancela e ele oferece a denúncia, ou se não, há necessidade de determinação de novas diligências. Nesse segundo caso, o artigo verificou que, em razão, a gente sabe, das inúmeras demandas criminais, enfim, das inúmeras noticiações, por vezes as delegacias não dão cabo de retomar todas essas investigações que voltam para diligências. Então, elas acabam aguardando o prazo para serem reencaminhadas para o Ministério Público. O Ministério Público, novamente, afirma que não tem as condições necessárias para que seja oferecida a denúncia, determina a realização de diligências, fica-se aguardando na delegacia, porque, novamente, não tem como realizar novas diligências, e com isso dá-se início ao que o artigo chamou de efeito ping-pong, que é esse caminho de ida e vinda do inquérito policial, até que, num determinado momento, ausente as condições para que seja oferecida a denúncia e dê início à ação penal, o documento apenas é arquivado.
E supondo que, na hipótese de haver o conjunto de evidências que dê justa causa à propositura da ação penal, aí sim a gente tem o início do processo. E aí sim, em tese, inicia-se a atuação do devido processo legal e de todas as suas implicações. O exercício do contraditório, o exercício da ampla defesa e demais recursos que são constitucionalmente assegurados para que se tenha uma decisão segura do ponto de vista jurídico, no sentido de ser previsível e que seja dentro da legalidade. A partir do aporte doutrinário que foi desenvolvido ao longo de toda essa apresentação e a partir dessa perspectiva crítica, empírica, destacada com base no artigo, que demonstrou uma certa dilatação das etapas investigatórias, já é possível passar à análise do caso concreto, que foi, em verdade, uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da senhora Constância. Em tese, ela teria sido visualizada tanto pelos funcionários da empresa quanto pelo sistema de vigilância das câmeras de segurança, na prática de uma conduta que foi apurada no artigo 65 da Lei 9.605 de 98, que foi a prática de pichação. No primeiro grau, como ela era uma ré primária e o crime foi de menor potencial ofensivo, o Ministério Público ofereceu a suspensão condicional do processo. Mas a ré rejeitou essa proposta, reafirmando a sua inocência e pugnando, portanto, pela rejeição da denúncia. Mas o juiz de primeiro grau verificou que existiam as condições necessárias para a propositura da ação penal, quais sejam a materialidade e a autoria, visto que ela foi visualizada pelos funcionários da empresa e pelo sistema de câmeras de segurança fazendo a pichação, e em razão disso ele designou a audiência de instrução e julgamento. Na decisão de recebimento da denúncia, o juiz apurou sérios indícios de responsabilidade por parte da acusada e explicou que, apesar das amplas explicações da defesa, as informações das testemunhas trazidas pela indiciada não eram suficientes para poder haver uma rejeição da denúncia. Em razão disso, a defesa impetrou um pedido de habeas corpus perante o tribunal de origem, pleiteando o trancamento do processo. Mas, novamente, esse pedido foi indeferido pelo desembargador relator, porque ele verificou, assim como o juiz de primeiro grau, o preenchimento de todos os requisitos para a denúncia. E, em razão disso, ele afirmou que as possíveis anulidades destacadas pela defesa precisavam ser submetidas ao contraditório e que, em razão disso, elas eram inadequadas à ação de habeas corpus porque exigiriam um revolvimento do conjunto do mérito. Em razão disso, a parte autora persistiu no remédio constitucional e, em razão disso, ela interpôs um agravo regimental. Esse agravo foi desprovido. E nessa fase processual, a audiência de instrução e julgamento que tinha sido designada no primeiro grau já foi, inclusive, realizada. E aí ela decidiu entrar com recurso de habeas corpus, novamente, impetrando, em razão da decisão do tribunal de origem, dessa vez, exigindo o trancamento do processo e demonstrando que existia a excepcionalidade necessária para que houvesse esse encerramento prematuro do processo. E isso porque, segundo as razões da defesa, num primeiro olhar, num primeiro momento, já era possível verificar que havia um constrangimento ilegal em execução. Já no STJ, o ministro relator decidiu dividir a sua decisão em 4 etapas. No primeiro momento, ele fez essa retomada do que aconteceu com o processo até o momento em que ele chegou ao STJ, e depois ele dedicou parte do mérito da sua decisão ao esclarecimento das informações, que foram sintetizados nesse diagrama. A situação noticiada foi a seguinte: na véspera de carnaval, o circuito de câmeras de uma determinada empresa tinha registrado uma pichação. O teor dessa pichação, que estava escrito no muro, era a sigla PA, RJ e Constância embaixo, assim como uma espécie de assinatura. A partir disso, os funcionários da empresa verificaram o momento em que aconteceu a pichação, mas como foi uma coisa muito breve, não deu tempo de acionar as autoridades policiais, tampouco abordar essa pessoa durante a execução da pichação. Então, tudo que eles tinham era uma imagem feita
com a pessoa que realizou essa conduta lateralmente posicionada para poder pichar o muro. Só que a partir do que estava escrito lá, que era essa pichação PARJ Constança, e a partir dos traços fenotípicos da moça que foi flagrada na filmagem, os funcionários da segurança da empresa procederam a uma busca no Facebook, combinando as palavras que foram encontradas no muro com os traços que eram possíveis de visualizar nas imagens da câmera de segurança. E a partir disso, eles ficaram lá revirando diversos perfis e chegaram ao perfil da Constança, que foi denunciada, e verificaram que tinha alguns conteúdos relacionados à pichação, à arte de rua, e que tinha o nome da acusada. Em razão disso, eles foram na delegacia e noticiaram que a pessoa que foi encontrada na busca do Facebook foi a autora do delito praticado no muro da empresa. Uma vez oferecida a representação em face da Constância, que foi fruto de uma investigação privada, os funcionários da empresa foram chamados para fazer o reconhecimento pessoal dessa suposta autora do delito. O reconhecimento foi feito quase 8 meses depois do fato. E ele ocorreu de forma diferente do que é previsto no artigo 226 do CPP, para que houvesse uma validade do reconhecimento pessoal. Ao invés de seguirem os procedimentos, como, por exemplo, o convite e a descrição de quem teria feito essa conduta delituosa, colocar o sujeito que está sendo suspeito junto de outras pessoas com traços fenotipicamente parecidos, para que a testemunha pudesse apontar quem foi o autor, nada disso ocorreu. Em verdade, foi relatado, inclusive, pelas testemunhas já em juízo, que a autoridade policial simplesmente retirou uma foto 3x4 do sistema de registros do Detran, mostrou para as testemunhas, a título de confirmar se aquela era a pessoa que estava sendo visualizada nas câmeras de segurança. E os funcionários confirmaram essa autoria, que, na verdade, foi originada a partir de uma pesquisa privada numa rede social. Isso. E não obstante tudo isso, é importante lembrar que a prisão não se deu em flagrante e depois, quando foi apontada a suspeita dessa prática delituosa, ela também não foi encontrada na posse de materiais que poderiam justificar a realização dessa pichação, nem nada do gênero. A única prova teria sido a representação pessoal dos funcionários da empresa e a sua representação perante a Constância. Só que todos esses fatores só foram apurados quando foram verificar a validade da prova que estava sendo utilizada como base da denúncia. E, a partir disso, o STJ verificou que, na fase da formulação do inquérito policial e depois, mediante essa verificação das atividades realizadas pela Polícia Judiciária, no dever de chancela do Ministério Público, digamos assim, houve nos dois momentos uma falta de objetividade jurídica para poder apurar o ocorrido. O que eu particularmente visualizo é que, em razão da pesquisa que foi feita e da preocupação que as autoridades policiais costumam ficar para que a apuração que eles tenham realizado constituam os dois requisitos para depois virar uma ação penal, tem sido de tanta relevância, tem sido tanto o objetivo perseguido pelo inquérito policial. Inclusive, isso foi confirmado no conceito das doutrinas que a gente utilizou nessa pesquisa. O inquérito policial ele é tão voltado para a formulação de uma justa causa, ou seja, para a confirmação dos requisitos de materialidade e autoria, para que seja proposta uma ação penal robusta, que, por vezes, a atividade fim do inquérito policial, que é a investigação, ela acaba sendo deixada de lado, ou acaba sendo feita sem a devida objetividade. Esse caso ilustra como, perante o juízo de primeiro grau, perante o juízo de segundo grau, perante o recurso lá, né, que foi o agravo para que o habeas corpus pudesse subir, foram sempre verificados os requisitos para que a denúncia fosse oferecida, né, a materialidade e a autoria. E em nenhum momento, principalmente um momento crucial, que é o caráter informativo dessa instrução penal, que é o inquérito, que é o nosso objeto de análise, não foram verificadas essas falhas de que houve uma investigação privada, de que nas câmeras de segurança não dá para ver o rosto da pessoa que está sendo denunciada. E
esse momento pré-processual ele é feito justamente para evitar que as pessoas sejam submetidas ao estresse psíquico, que é uma ação penal, sem a devida necessidade. Dessa forma, é possível verificar, a partir do caso concreto e a partir da pesquisa que foi trazida para essa breve consideração, que a natureza do inquérito policial tem certas questões que não são tão delimitadas, né? A primeira é a seguinte: se o inquérito ele tem uma natureza meramente informativa, como que ele foi capaz de firmar o entendimento do juiz no primeiro e no segundo grau, sem que fosse dada a oportunidade da defesa de demonstrar que aquelas informações acusatórias não eram procedentes? Como que o pressuposto de que a polícia verificou e o Ministério Público verificou as condições da justa causa, né, a materialidade e a autoria para o delito, fizeram com que a defesa não conseguisse comprovar em momento algum que ela não era a pessoa que praticou aquele ato delituoso. Em verdade, e eu vou compartilhar o relatório do voto do ministro que decidiu esse processo, para ilustrar que, em certos momentos, ele chega a citar que a defesa trouxe nas instâncias ordinárias e depois ela levou como prova no habeas corpus a demonstração de que a autora ela fazia uso daquelas pulseiras inteligentes, né, os relógios inteligentes, e que na hora e no dia do crime ela estava do outro lado da cidade. Então, assim, nem mesmo essas evidências foram capazes de infirmar a decisão judicial perante a comprovação de materialidade e autoria que foi, em tese, formulada a partir do inquérito policial. Outra questão que me chamou a atenção foi a seguinte: a todo momento a gente reforçou nesse trabalho que o inquérito policial tem como objetivo, além de firmar o convencimento do Ministério Público, apurar as informações do ocorrido, né? Justamente para que não haja o ajuizamento de ações penais, que a gente sabe que tem um reflexo e um desgaste psíquico que não cabe nas doutrinas, para que isso fosse tudo evitado. Mas, mesmo assim, mediante um erro tão crasso quanto esse, de, por exemplo, a pessoa não conseguir ser registrada pelas câmeras de segurança porque ela estava de costas, de não ter conseguido apurar na fase preliminar de investigação a procedência da informação, e passou batido pelas autoridades policiais e pelo Ministério Público que a representação decorreu de uma pesquisa numa rede social. E isso é muito grave, porque se a justificativa para que o inquérito policial seja construído nessa forma unilateral é justamente o fato dele ser só apuração de informações, e nesse caso ele não conseguiu fazer a apuração de informações, e mesmo assim uma ação penal foi oferecida em face de uma pessoa inocente, isso é algo que deve ser considerado, porque isso poderia ter tido um prejuízo muito grande. Sendo assim, considerando o título do nosso trabalho e o que foi investigado ao longo dele, a gente consegue perceber que o inquérito policial tem, sim, desdobramentos muito sérios perante a ação penal, apesar do esforço retórico de falar que existem dois momentos, um momento pré-processual e um momento processual propriamente dito, de que eles não se comunicam por excelência por causa do caráter meramente informativo do inquérito policial. É de suma importância que a gente, enquanto futuros aplicadores do direito, estejamos atentos a esses requisitos que garantem a segurança jurídica nos processos, inclusive remédios constitucionais como esse que foi utilizado como exemplo, né, no caso concreto, justamente para evitar eventuais dissonâncias da legalidade ou mesmo eventuais abusos, como poderia ter tido um desfecho mais gravoso, né, uma condenação sem embasamentos ou com embasamento numa prova totalmente frágil. Eu acredito que a partir dessas discussões, destes questionamentos, ficou claro a nossa perspectiva a partir da investigação do tema do trabalho, do inquérito policial e dos seus eventuais efeitos sobre o devido processo legal. Obrigada.